Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, meus irmãos. Que o Cristo de Deus, o nosso caminho, verdade e vida, assim Ele disse, que nós possamos também seguir esse caminho, essa verdade e esta vida, e melhorar a nossa vida. Melhorar no sentido não material, mas no sentido espiritual, limpando a nossa alma de qualquer coisas intrusas que não fazem parte do bom caminho. Que esse Jesus seja sempre em nossos corações, que nos abençoe, que nos acalme, que nos dê a tranquilidade. Está dentro de nós, evidentemente, queremos essa tranquilidade, que Ele ajuda-nos a ter fé, tranquilidade e viver melhor. Hoje nós temos nosso dia, sempre nossa tarde, gotinhas de esperança, gotas de esperança, mas nós temos a mensagem do nosso querido Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva, a mensagem número 13, o título Ergamo-nos. Ergamo-nos. E peço permissão para ler o que Emmanuel nos fala. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos, menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em seu erguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço, panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. É uma mensagem para guardarmos em nossos corações. É uma mensagem de positivismo. Sairmos da ociosidade, da desídia, da preguiça, digamos assim, e levantar, caminhar no caminho certo, o caminho esse que Jesus tanto exaltou. O caminho da caridade, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da fraternidade, o caminho da solidariedade. Esses são os caminhos que devemos seguir. Não é ficarmos orando o dia todo, rezando sem fazer absolutamente nada, mas eu não quero errar mais, eu não quero pecar, então eu vou ficar sentado aqui nesta poltrona, rezando
e pedindo a Deus por todo o planeta, por toda a criação dele, mas não vou levantar-me daqui, não vou fazer nada, a não ser para me alimentar e as necessidades. Mas eu quero ficar sentado aqui sem fazer mal a ninguém. Mas não fazemos o bem. Não adianta nós ficarmos orando e não levantarmos da ociosidade, não sairmos do parado, estamos parados, estamos quietos para não fazer mal a ninguém. Nós temos que viver em sociedade, viver todos juntos, levantarmos sim e seguir junto de todos nossos irmãos, cada um com as suas ideias e respeitando a todos. Temos as nossas ideias, temos as nossas atitudes, acompanhamos o que o Cristo disse, sem fanatismo, sem querer incutir nas pessoas que tem que ser assim, que tem que ser assado, vivermos, vamos nos erguer. Quantos abismos nós mesmos cavamos, quantos abismos nós estamos lá no fundo do abismo por imprevidências nossas, pela maneira errada de vivermos, comendo demais, bebendo demais, fumando demais, nos drogando demais, fazendo tudo que é o contrário que possamos ter uma vida melhor. Quantas vezes nós afundamos, nós cavamos o nosso abismo e ficamos lá, e depois estamos chorando e nos queixando por que estamos tão perdidos, pedindo a Deus que nos tire de lá, sem o esforço de cavar, sem o esforço de vir, de mudar o nosso pensamento, de abrir mão dos vícios e começar a ser útil para a sociedade, para nossos irmãos. Porque nós viemos aqui para servir aos outros. Sempre assim, ninguém vive só. Temos que servir a todos, com muito amor, com muita dedicação, com muita caridade no coração. Esse negócio de ficarmos ociosos, ficarmos atirados na preguiça, isso não cabe a nós. Está na hora de mudarmos. Nós que já estamos estudando o Espiritismo cristão, que é uma doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta, que abre horizontes para que possamos melhorar. Por que nós vamos ficar na ociosidade? Por que nós vamos ficar no fundo do abismo cometendo coisas erradas? Na esbórnia. Meu Deus, quantas coisas fazemos errados. Vivemos em orgias nababescas. Por quê? Se nós podemos mudar, meu Deus, se nós podemos ser fiéis, ser tranquilos, não é preciso ser doente. Ah, não, eu não faço isso, eu não dou risada porque eu sou espiritismo, eu não brinco porque eu sou espírita. Não é isto. Nós vamos brincar, nós vamos rir, mas que seja esse riso constante, mas um riso sincero, sem balbúrdia, sem malícias, sem nada que possa provocar coisas que não efêmeras, coisas tristes, coisas doentes. Nós vamos positivar os nossos pensamentos para o otimismo, para a alegria, para o amor, para servir. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para isto. Nós não viemos aqui para ficar sentados, não viemos aqui para orgias, nababescas, não viemos para isso. Não viemos para nos atirar em vício, não viemos. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Mas quanto arrependimento depois de tudo que fizemos. Quando chega numa certa idade, aí começamos a ver que estragamos a saúde do nosso corpo, da nossa alma, principalmente, que essa é a eterna. O corpo vai ficar aqui para alimento dos outros animaizinhos que precisam, fica aqui. Agora a alma vai pagar por tudo. Nós vamos reencarnar de novo em outro corpo e evidentemente nós vamos pagar aquilo, vamos colher aquilo que plantamos. Não tenha nem dúvida, a lei do retorno é inexorável. Temos que pensar nisso. Temos que começar a melhorar. Vamos nos erguer. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. E assim somos nós, filhos pródigos.
Quantos erros! Meu Deus, quantas coisas! Está falando alguém já de idade, tá? Bem velhinho, que já cometeu 1000 besteiras, já cometeu 1000 coisas erradas, que já teve em fundo de abismo, mais fundo de abismos, que fez coisas que não devia fazer, que fez milhares de besteiras. Aqui está testemunha. Até um dia que acordei, quando estava para me suicidar, um amigo meu me levou a uma casa espírita. Chamava-se Paz e Amor essa casa espírita. E ali, falando com o presidente da casa, tivemos 3h30 conversando. Eu saí com o Evangelho embaixo do braço e o Livro dos Espíritos. E aqui estou, com alegria de viver, com 84 anos, trabalhando, graças a Deus, cuidando da minha esposa, que está há 2 anos completamente dependente em cima de uma cama, mas com muito amor, com muita ternura, cuidando. Faz parte da minha prova, aceitando com resignação aquilo que estou colhendo hoje, pelo mal viver que estive mais tarde. E por que eu agora estou aceitando, não quero me matar ou coisa parecida? Porque evidentemente compreendi, através das obras codificadas de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Livro dos Médicos, obras póstumas, eu consegui me esclarecer um pouquinho o que é viver o suicídio. É a pior maneira de você te enterrar mesmo no fundo do abismo. É a maior coisa que você não deve fazer nunca, é o suicídio. Se você está pensando que via sair dos teus problemas suicidando-se, completamente enganado, meu irmão. O sofrimento é terrível. Recebemos espíritos desesperados que não saíram nem da cova ainda. A alma está apegada àquele corpo pútreo. Os vermes comendo o corpo, e a alma estaria sentindo, inclusive, os bichos se mexendo, os vermes todos caminhando sobre o corpo dele, e a alma não consegue sair. Quantos espíritos vêm assim nessa tristeza? Porque queriam fugir dos problemas, que tinham muitos problemas. Ou problema de amor, ou problema disso, de vício, disso, daquilo, daquele outro, quem não vê, aí se matavam. Ou de dívidas. Ora, vejam vocês, a vida é preciosíssima, embora todos os problemas que temos, todas as dificuldades, quantas coisas passamos, por doenças, por perdas, mas viver ainda é a melhor tesouro que Deus nos proporciona, que faz parte do nosso crescimento, do nosso conhecimento, de abrirmos mais os olhos de ver, os ouvidos de ouvir a palavra de Jesus. Porque Ele está sempre nos incluindo para o amor, está sempre nos incluindo para a alegria, está sempre nos incluindo para a caridade, que é importante a caridade. Por que nós vamos desistir? Por que nós vamos ficar deitados? Por que nós vamos ficar no fundo do abismo? Por que nós não vamos nos reerguer? É claro que nós vamos nos reerguer. Basta ter fé e acreditar que nós podemos. E nós venceremos qualquer dificuldade. Tem doença na família? Muito bem, aceitemos. Vamos tratar, o médico, seja isso, seja aquilo, vamos tratar. Mas se a doença é inexorável, fiquemos juntos até o fim. Dia 26 eu estava abraçado na minha esposa, chorando, porque ela simplesmente não queria se alimentar. Então me deu um ataque de choro, mas não é aquele choro de queimar a face. É o choro da impotência, é o choro de não poder fazer mais do que eu poderia fazer. Não é de raiva, de revolta contra Deus, contra isso, contra aquilo, em absoluto. É um choro de sentimento por amor. Pelo amor que eu tenho à criatura. Chorei desesperadamente em cima dela. E ela assim, com os olhos parados, olhando fixamente, olhando para o nada.
vendo todas as minhas lágrimas sem nada, sem dizer nada, só dizendo que não quero comer. Aliás, nem falava, só balançou a cabeça que eu não queria comida. Então, é uma situação difícil. É, sim, mas devemos chorar? Claro. Como é que eu não vou chorar? Mas o que eu fiz depois? Enquanto a cuidadora ficou com ela, eu peguei a enxada e fui para o sítio. As ervas daninhas receberam enxadadas, limpando o terreno, plantando, colhendo, isso, trabalhando, porque Emmanuel diz, chora trabalhando, é mais construtivo. Por que eu vou ficar tirado, ela não fazer, ela está nessa situação, eu vou me atirar no chão e vou ficar ali chorando e me queixando? Não, sem queixumes. Chorei no silêncio, chorei como deve chorar quem ama, quem preserva, quem está junto daquela criatura dia e noite. Por isso chorei e choro, porque eu amo. E se amar é isso aí, é cuidar até o fim. É estar junto, não importa se está bem ou não está bem, temos que estar junto. É uma criatura que é a minha vida e a vida dela. Mas amanhã, se Deus Nosso Senhor quiser, o que eu posso fazer? Se Ele quer levar a minha esposa, é aceitar com resignação. Eu vou enraivecer contra Deus, contra Jesus, contra toda... É o sinal da vida, a vida é assim, é esse ir e vir, porque eu sei que ela não morre. A alma que vai embora, o corpo fica aqui. Então temos que compreender, paremos de entrar em abismo, nos afundar em vícios, nos afundar em tristeza, em dívidas, em mágoas, em raivas, em rancores. Vamos limpar o nosso coração e vamos chorar, mas de alegria, de felicidade em saber que o parente recuperou a sua vida, recuperou a sua saúde, que isso e aquilo, que o seu filho está melhor, que seu filho foi bom no colégio, sua filha está melhorando. Isso é muito bom, é pensar positivo, sempre positivamente. Pensemos nisso, meus amados. Paremos de chorar, paremos de nos lamentar, paremos de chorar, não paremos. Vamos chorar. Se precisar chorar, choremos, porque eu choro. Então, ninguém é robô, nós somos humanos, sentimos e temos sentimentos, e chorar faz muito bem, dá uma limpeza, inclusive, nos nossos olhos. Então, paremos de lamentações, de queixumes, de questionar Deus, que nós estamos aqui nesse abismo e Ele não tira nós daqui. Mas se nós não fazermos por sair, por vontade própria, quer que os mensageiros divinos vão buscar nós lá e tirarmos nós, como se fôssemos crianças em absoluto. Temos que fazer a nossa parte. Ajudado, nós somos sempre dos bons espíritos. Agora eles querem que nós, o quê? Façamos a nossa parte. Você chega numa encruzilhada, a estrada para lá e a estrada para cá é uma encruzilhada. Pode ir à frente, pode ir à direita, pode ir à esquerda. A esquerda é que você está procurando, é a esquerda que você quer achar um lago que tenha água, parece que contaram a você, mas você não sabe se é para a esquerda ou para a direita. De repente vem aquela intuição. Aí eu vou para a esquerda. É onde está o lago. É onde você consegue matar a sede. É onde você consegue, inclusive, se banhar, tirar o sol e beber se você está perdidão num deserto, coisa parecida. Ah, vocês viram? Oh, que intuição maravilhosa eu tive. Pensa bem quem te intuiu. É o teu espírito protetor. Mas ele não aparece. Ele simplesmente, na humildade dele, ele faz as coisas em nome de Deus, Nosso Senhor. Ele não quer evidência, não quer nada. Simplesmente intuiu, você vai para a esquerda. Você teve que a tua consciência, não, eu vou para a esquerda. E achou o lago e matou a sua sede. Assim é nós. Se nós queremos as coisas, é nós que temos que fazer, nós temos livre-arbítrio. Então fazemos. Agora, sempre temos os protetores que estão sempre nos intuindo. Assim como os nossos maus pensamentos. Quando estamos com maus pensamentos, para o lado
digamos assim, da esbórnia, o lado triste, o lado... Se você tiver esses pensamentos somente o lado sensual, sexual, só pensa nisso, sexualidade, só pensa em orgias, só pensa em bebidas e festas, adivinha quem está assessorando? Quem está nos assessorando quando estamos com esses pensamentos? Evidentemente que são espíritos que trabalham e que vivem através de nós. Participam da sexualidade, se professa sexual, participam do álcool, a essência do álcool para eles, do vício, da droga, eles sentem, tá? Eles são vampiros que estão vampirando-nos e indo para que nós bebamos mais, ou fumemos mais, ou praticamos muito mais sexo, porque eles estão praticando também junto de nós. Pensemos bem, quando nós partimos para orgias, para essas coisas malévolas, para coisas nefastas, quem nos assessora são espíritos ainda infelizes, que ainda não encontraram, mas um dia encontrarão o caminho do bem. Então livremos de maus pensamentos para não ter assessoria de maus espíritos, que infelizmente ainda não descobriram o caminho da luz e ainda estão em volta de nós, porque nós temos uma montanha, tem uma multidão de espíritos nos envolvendo. Através dos nossos pensamentos sintonizam-se. Se nós só temos pessimismo, se nós só temos tristeza, se nós só temos choradeira, só temos angústia, só temos queixume, só temos lamúria, quem é que está nos incluindo? Não, te mata, faz isso, faz aquilo, mata então para te livrar de tudo. Isso é a verdade. Vamos nos livrar dessas coisas malévolas e pensar no bem, para termos assessoria de espírito de luz, que vai nos iluminando, vai nos incluindo para o bem, vai nos incluindo para o amor, vai nos incluindo para a caridade, vai nos incluindo para a paz e para o silêncio, que é muito importante. Quantas vezes nós podemos evitar atritos se silenciarmos? É uma maravilha eterna no nosso lar. Se nós discutirmos um lar junto com a esposa, ela fala uma coisa, nós falamos outra, e outra, e outra, vai aumentando o atrito. E se nós silenciamos, mas esse silêncio amoroso, não é um silêncio raivoso, odioso, não. Um silêncio de amor, um silêncio de prece, um silêncio de paz. O lar se ameniza, ela também se acalma, porque ela não vai estar discutindo com paredes, porque nós não vamos responder, nós não vamos brigar, nós não vamos ofender, nós não vamos dizer palavrões, nós vamos nos portar como devemos nos portar, como filhos de Deus, o que ama Cristo. Cristo não silenciou diante de seus algozes. É isso que devemos fazer. Então, quando a situação está muito difícil, silenciamos uma prece. Não precisa ser falada, uma prece pensando, uma prece em Deus, a Deus nosso Senhor, para que nos dê a calma, que nos dê a coragem, que a nossa fé não esmoreça, que nós possamos passar tranquilamente pela situação que está acontecendo. Quantas coisas seriam evitadas, quantos atritos, quantas brigas inúteis. Inúteis, é tempo inútil as brigas, discussão de casa, é inútil. É tempo perdido, é tempo que nós podíamos fazer coisas melhores. Ou desenhar, ou pintar, ou plantar, ou escrever, fazer qualquer coisa. Menos se atritar, menos brigar. Não fiquemos nesse poço sem fundo, nesse abismo. Porque todo abismo que nós um dia cavarmos, nós mesmos estivermos lá no fundo do abismo, se caso seja uma prova que viemos com essa prova de estar lá no fundo do abismo, mas a nossa fé é imbatível, que a nossa fé esteja tranquila, nós vamos galgar devagarinho, nós vamos fazer, nem que seja com as mãos, os degraus, e aos poucos nós vamos mostrando a Deus que nós queremos sair do abismo, através da nossa fé, através do nosso amor, para voltarmos ao Pai que é Deus.
Nós saímos, sim, Senhor. Nós sairemos, sim, Senhora. Tranquilamente nós sairemos, porque nós temos fé. Porque nós não vamos ficar no fundo do poço. Nós seremos os pródigos voltando à casa paterna. Os filhos pródigos voltando à casa paterna. Felizes todos os filhos pródigos, o dia que acordarem para voltarem a Deus, que é o nosso Pai. Quantas vezes estamos perdidos, sem norte, sem bússola, sem nada, e não somos capazes de fazer uma prece e dizer: Senhor, meu Deus, que os espíritos de luz possam de repente me intuir, me inspirar para este ou aquele lugar. Quando a nossa fé é inabalável, quando a nossa fé raciocinada, não é fé fanática, mas uma fé raciocinada, for tranquilo e sereno, nós sempre seremos atendidos, nós nunca estaremos só, e nós nunca estamos sós. Nem que queira, não, eu vou comprar numa ilha, você não está só. Você está rodeado de irmãos também, irmãos espíritos, e depende da maneira que você é, eles vão sintonizar com você. Nunca ficamos sós. Essa história de, eu vou morrer de solidão. A solidão agora, sim, mas você não está vendo quem está à volta de você. São os espíritos que estão em volta de nós. Não temos solidão. Nós temos falta de fé, falta de amar, falta de fazer caridade. Porque quando nós fazemos isso, a alegria é tão grande, quando fizermos em nome de Deus, evidentemente. A alegria é tão grande. Nunca mais solidão, nunca mais tristeza, nunca mais angústia. Porque nós estamos fazendo pela alegria de fazer, em nome de Deus, que é o nosso Pai, e Jesus, que é o caminho, verdade e vida, como eu iniciei falando. Então pensemos, vamos ficar nesse mesmo abismo? Vamos ficar como os filhos pródigos lá, naquela terra onde se não tinha comida? Ele estava lá, o filho pródigo, dando comida para os porcos, não conseguia comer as alfarrobas, porque não deixavam. Ou vamos voltar ao nosso Pai paterno, que tem tudo, tem todo, porque nos ama, que vai nos abraçar e dar uma festa com a nossa chegada. O arrependido de coração sempre é bem recebido pelo Deus, que é o nosso Pai. Então não vamos nos entregar nunca, não vamos nos deixar levar por abismos, por tristeza, por angústia, não, nunca. Porque nós, filhos de Deus, temos um caminho nesta vida. E esse caminho é Jesus. E seguindo o caminho de Jesus, nós estamos bem tranquilos. Embora as dificuldades, porque o planetinha é um planeta de um hospitalzinho. Então temos que compreender. Estamos em débitos. E aqui é para provarmos que viver nesse planeta é um planeta de provas e expiações, e cabe a nós aceitar como filho pródigo voltando ao Pai, muito melhores. Eu agradeço esse momento de gota de esperança, e tenho esperança que todos os corações que me ouviram possam receber a luz abençoada do Cristo. E muito obrigado.